Vamos falar um pouco aqui de do Jacob, ele chama-se Jacob Navok. Ele é um ex-executivo da Square Enix e ele explica por que as vendas dos seus exclusivos para PS5 não satisfizeram, né? A Square Enix não ficou satisfeita com as vendas. Tá? Essa é uma matéria que saiu em vários sites gringos, outros sites aqui não estão repercutindo. Esse ex-executivo falou no Twitter sobre esse assunto e ele acabou não trazendo mais, não houve mais repercussão, pelo menos em versões traduzidas aqui no Brasil. Só o Windows Club que trouxe, e muita gente pode falar, né, que o Windows Club trouxe porque é uma retaliação à Square Enix não está trazendo jogos exclusivos para o Xbox, não está trazendo os jogos para o Xbox, deixando eles apenas exclusivos do PS5. A gente pode questionar, mas o fato é que esse executivo falou sobre a questão das vendas, né, das expectativas de vendas. E aí ele explicou por que as vendas de Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth, que foram lançados como exclusivos do PS5, foram decepcionantes para a Square Enix, e essa acusação, né, é feita contra a Square Enix, que eu sempre falei aqui, vários outros criadores, várias outras pessoas, os fãs falam também, de que ela tem estimativas de venda irrealistas, tá? Eu sempre falei isso aqui também. E ele diz que que essas declarações são absurdas, tá? O contexto do que ele traz aqui é o último relatório financeiro da Square Enix, no qual o presidente da empresa, Takashi Kiryu, falou de resultados decepcionantes para os dois jogos mencionados e para Fallen Stars. Fallen Stars, sem comentários. Os três não atingiram os objetivos definidos. Não houve atualizações sobre vendas, ou seja, nenhum número foi revelado, mas tem se falado na possibilidade de Final Fantasy XVI atingir seus objetivos em 18 meses. O próprio Yoshi P, ele disse que Final Fantasy XVI, ele não esperava que tivesse um boom de vendas logo no lançamento, mas que essas vendas iriam ser diluídas ao longo dos meses e aí sim é que eles iriam recuperar o que foi gasto, o investimento gasto. Então aqui agora já fala que eles pretendem atingir esses objetivos em 18 meses. Eu entendo esses 18 meses como o período a partir do momento em que o jogo foi lançado, né? Ele foi lançado em junho de 2023, a gente está batendo um ano aí, então até o final de 2024 eles conseguiriam o retorno e cobrir os custos e ter aí o lucro com o Final Fantasy XVI. As declarações de Kiryu reviveram o antigo debate sobre as estimativas impossíveis da Square Enix, ou seja, as perspectivas de vendas irreais da empresa. Navok, que atualmente é CEO da Genvid Technologies, mas no passado foi diretor de desenvolvimento de negócios da Square Enix, é um cara que não dali do desenvolvimento de jogos, da atuação do mão na massa ali com os jogos, né? Ele é um cara mais voltado ao executivo e é muito bom a gente ter aqui a palavra de alguém que é mais do executivo, né? Diz que ele tentou esclarecer a questão, afirmando em uma série de postagens no X, no antigo Twitter, que não era verdade que quando eu estava lá, que ele põe entre aspas, né? Não era verdade quando eu estava lá e é dificilmente e é difícil. Nossa, mas isso aqui ficou muito estranho. Não era verdade quando eu estava lá e dificilmente será o caso hoje. É porque colocaram aqui e é dificilmente. Não, mas e dificilmente será o caso hoje. As expectativas de vendas geralmente surgem da necessidade de cobrir os custos de desenvolvimento mais o retorno do investimento. E aí ele fecha as aspas aqui. É o que a gente já imagina, né? O número de vendas, você tem um budget ali que você gastou para fazer aquele jogo, você tem que cobrir, as vendas têm de cobrir esse budget e irem um pouco além para fazer o lucro. E aqui ainda, entre as aspas, há um equívoco que se repete há quase uma década e meia de que a Square Enix estabelece requisitos de vendas arbitrariamente elevados e depois fica irritada quando esses requisitos não são cumpridos, fecha aspas. Navok explicou então que se um jogo custa 100 milhões de dólares para ser desenvolvido ao longo de 5 anos, quando chega ao mercado deve ter um desempenho melhor do que um investimento potencial no mercado de ações no mesmo período. Veja bem, é bom a gente trazer isso aqui porque
é a visão do executivo. Você vê que ele está falando aqui, mercado, ações, essa coisa toda. Aí aqui nas aspas deles, nos últimos 5 anos, antes de fevereiro de 2024, o mercado de ações teve uma média de retorno de 14,5%. Investir esses 100 milhões de dólares no mercado de ações teria proporcionado um retorno de 201 milhões. Então essa é a nossa referência para o ROI, o retorno no investimento, né? O que eles chamam de ROI ali é o retorno do investimento. Então, se eles gastaram 100 milhões para fazer Final Fantasy VII Rebirth, o retorno teria de ser 201 milhões. Por quê? Eles usam como a ideia do que tem que ser de retorno o mercado de ações, a taxa média de retorno no mercado de ações. Então ela tem que seguir o mesmo esquema. O problema de jogos, como já citado Final Fantasy, reside nos custos de produção altíssimos e na concorrência cada vez mais acirrada, principalmente nos jogos free to play. Além disso, há também o problema do preço. Então, mais aspas aqui para o Novak. Digamos que você tenha 50 milhões de dólares em gastos com marketing e digamos que você não receba os 49 dólares totais, mas tenha uma média próxima de 40 dólares, considerando descontos, reembolsos e outras coisas. Tudo isso está contemplado aqui. Agora, digamos que nesses primeiros 3 meses você vende 3 milhões de cópias ao receber esses 40 dólares líquidos por cópia. Aí tá dizendo aqui, ó, ignoraremos as recuperações. Deve exceder 254 milhões de dólares para atingir as metas. São 100 milhões. Então tá lá, 100 milhões de investimento. Com esses 254, eles cobriram 100 milhões de investimento no jogo. Mais 101 milhões em ROI, que é o retorno que eles esperam da base, o ROI base lá, que é aquela taxa do valor de retorno da ação, mais 50 milhões de dólares em marketing. Então eles têm de cobrir. Então no final das contas, gastou 100 milhões com o jogo, investiu 50 milhões em marketing, ele já tem de fazer 150 milhões. E aí tem que ter mais 101 milhões, que é baseado no que eles veem a taxa de retorno em cima, baseado nas ações. Então, se gastou 100 milhões, tem que voltar 254 milhões. Com 3 milhões de cópias de Final Fantasy XVI vendidas, que é o número que foi comunicado pela Square, né? Depois ele não foi atualizado, a empresa teria arrecadado apenas cerca de 120 milhões, de acordo com essas estimativas aproximadas. Então, naquela primeira semana ali, Final Fantasy XVI vendeu 3 milhões de cópias. O que mostra aqui é que, com o que ela vendeu naquela primeira semana, ela conseguiu recuperar o investido, os 100 milhões investidos, mas ainda não conseguiu recuperar dos 50 milhões de marketing. Isso, assim, se foi realmente esse o valor que foi utilizado. Então, se ela está nos 120 milhões, ela ainda precisa de 130 milhões. Ela ainda precisa fazer mais 130 milhões depois daquela primeira semana lá, a gente não sabe em que pé tá isso, para ela chegar e realmente sentar na cadeira e falar, tamo tranquilo. É isso que ele está falando. Na realidade, os orçamentos de jogos AAA como esse, são provavelmente superiores a 100 milhões. Então não é como se as expectativas da Square Enix fossem irrealistas. Simplesmente não vendem bem, aqui está grifado, não vendem bem o suficiente para a quantidade de dinheiro investida em sua produção e marketing. Então, não é que eles achem, de acordo com o ex-executivo aqui, não é que eles achem que vender 3 milhões é ruim. É que, para o que eles precisam pegar de volta de dinheiro, eles precisam chegar lá a 7, 10 milhões em vendas. Por quê? Porque o orçamento que foi colocado em cima do jogo é extremamente alto. Então, a irrealidade está mais embutida no orçamento gasto para o jogo, bem como o marketing, para poder ter o retorno em cima disso. Aí tá aqui, ó. Navoca acrescentou que, abre aspas, o cerne do problema é que os orçamentos foram definidos durante um período em que se esperava que o público crescesse. As decisões para a série Final Fantasy VII reiniciada foram tomadas olhando o período de 2015 a 2022. A gente está em 2024. E nessa época aí, nessa faixa de 2015 a 2022, a indústria de videogames crescia rapidamente a cada ano. Sem mencionar o enorme aumento nas receitas e no número de jogadores durante a pandemia. Veja só.
É verdade, tem tudo isso. Eh, tem o aumento das receitas que foram colocadas nesse período da pandemia, porque todo mundo voltou a jogar. Quem jogava continuou jogando, quem não jogava voltou a jogar, e quem jogava esporadicamente teve muito mais tempo para jogar. Então muita gente começou a jogar games na pandemia e o orçamento foi lá no alto, porque, bom, vamos lá, nós temos que produzir aqui para atender a demanda. Joga o orçamento lá em cima e pronto. Só que isso não vai se sustentar mais. Agora, 2024 em diante, isso não vai sustentar mais. Ele fala mais aqui também. Não ele, né? Mas a matéria. Antes da explosão de jogos gratuitos multiplataforma como Fortnite, a Square Enix e outras editoras podiam simplesmente olhar para os seus concorrentes e escolher a data de lançamento certa. Era mais fácil prever que o público teria uma certa quantia de dinheiro para gastar em um certo número de lançamentos de jogos AAA. Agora, porém, os jogos single player de grande orçamento também devem competir pelo tempo do jogador com serviços gratuitos ao vivo como Fortnite, Call of Duty Warzone e muito mais. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: antigamente, como agora a gente tem vários desses jogos free to play aí, né, com microtransações, e a gente sabe que eu não jogo, mas eu sei, eu tenho a noção de que Fortnite, por exemplo, é um jogo que bomba muito aí, principalmente entre os mais jovens, né? Então, e o pessoal compra realmente esses cosméticos, essas coisinhas que aparecem nesses jogos, eles compram isso. Então, antes desses jogos, né, o pessoal tá gastando mais dinheiro em várias coisas de jogos, e antigamente você podia ter uma previsão melhor. Por quê? Ah, não. Esses jogos estão saindo esse mês aqui, a gente pode colocar o nosso para vender na data X, porque o pessoal vai ter dinheiro para comprar ele logo ali, não vai esperar uma promoção, não vai pegar, vai conseguir pegar. Agora é diferente. A tendência mundial, e eu não estou falando só de Brasil, é que o pessoal olhe mais para as promoções, né? Foque mais em promoções ou continue com o seu jogo que está ali jogando há mais tempo. Pode ser que durante o lançamento de alguns games as pessoas estejam comprando, começando a comprar outros que já haviam sido lançados anteriormente. Não? Por exemplo, quando o Final Fantasy XVI lançou, provavelmente muita gente ainda estava ali reservando aquele dinheiro para poder comprar o Elden Ring, por exemplo, e aí não comprou, queria comprar o 16. Isso é só um exemplo qualquer, tá? Queria comprar o 16, mas achou melhor esperar, vai esperar mais um pouco. No meio desse caminho sai um outro ali mais baratinho, né? Um ali de 90, 100 reais ali, que interessou, ele foi e comprou. Então agora ainda não dá para comprar o Final Fantasy 16, vou ter que esperar mais tempo. Então isso é mais ou menos o que ele está dizendo aí, essa competição que tem agora não é a competição nem pelo o jogador em si, mas pelo o dinheiro que o jogador vai ter naquele momento para comprar o jogo, tá? Em suma, o mercado mudou muito e não seguiu na direção que se esperava ao atribuir um determinado orçamento a esses grandes títulos. Até a ideia de torná-los exclusivos nasceu numa época em que ainda fazia sentido fazê-lo. Então, é o que ele fala aqui, né? Que agora a tendência é acabar com esse negócio de exclusividade. Xbox e Sony já estão fazendo isso, então a gente já vai ver aí jogos da Xbox como Starfield, Hi-Fi Rush já chegou no PlayStation, né? Starfield deve chegar ao PlayStation também, já está nos PCs, muitos jogos da Sony que estão nos PCs também. Não sei se poderia em algum momento chegar no Xbox, imagina que legal seria, hein? Tudo bem, tem aquela coisa, ah, não, eu tô comprando esse console aqui porque eu vou ter os exclusivos tais, tais, tais e tais, mas a gente sabe que esse modelo parece que não está mais se sustentando, né? E aí no momento em que nessa fase aí justamente das vendas aí aumentarem por conta da pandemia, né? Mais gente jogando, o orçamento subiu também e agora eles vão ter de começar a fazer cortes para, né? A gente teve aquele pico e queda, dar uma estabilizada nisso daí. Agora, quais poderiam ser as soluções? Segundo Novak, o aumento dos preços, a redução dos custos de desenvolvimento ou o crescimento da audiência, tornando o jogo multiplataforma. Então, essas seriam as soluções para ele, né? Tornar jogo multiplataforma, a gente já está vendo que a Square Enix e várias outras estão fazendo aí. Para muitos jogadores, porém, o preço de US$ 70 é demasiado elevado, e isso é verdade. Enquanto em termos de formas alternativas de monetização, as empresas já estão a experimentar todas elas, né? A Square Enix estava experimentando aí com Four Stars e
Babylon's Fall, esse negócio, isso aí tudo aí que já não vai ter mais, estava tentando essas formas de monetização diferentes, mas realmente o preço de $70 é muito cheio, então não faz nenhum sentido aumentar preço para poder cobrir esse, muito pelo contrário, você vai perder. Eu creio eu que aumentar o preço você vai perder aí a audiência. Torná-lo multiplataforma faz muito sentido. E a redução dos custos, naturalmente, esses custos exorbitantes não estão se sustentando mais. Então, é uma coisa interessante, ele trouxe tudo diretamente lá do X, né? Ele compartilhou tudo isso lá no X, ele foi falando aqui, e é bem longa toda a parte aqui em que ele fala sobre isso. Eu particularmente gostei bastante do que ele de ter uma visão. Eu queria ter há muito tempo ter essa visão de como é uma visão de um executivo da empresa, falando sobre como é que eles fazem ali para ter retorno com as vendas, para o investimento, essa coisa toda. E a gente teve não de um executivo direto da Square Enix, né, mas de um ex-executivo, alguém que trabalhou lá como executivo, e aí a gente agora tem essa noção de como é que eles fazem essa definição, essa previsão. Então, muito tá. A gente vê, então, nesse quesito, é que a Square Enix está gastando demais com muita coisa que vai dar pouco retorno, né? Não que ela não deva gastar com Final Fantasy XVI, com Final Fantasy VII Rebirth, mas quando ela gasta com Babylon's Fall, com Fallen Stars, com Forspoken, que mais? Que mais a gente teve? A gente teve um monte de bomba, né? Que veio diretamente dela. Quando ela faz isso, ela gasta um dinheiro que ela não vai recuperar e isso capenga a empresa inteira, né? E agora eles estão tentando, e a gente vê aí essa mudança, o Takashi Kiryu, o presidente, o CEO da Square Enix, falando que agora a gente vai focar mais em jogos AAA de qualidade mesmo. Então, eu acho que vai ter aí um redirecionamento. Talvez os custos não reduzam, mas a forma como ele vai ser utilizado agora vai ser diferente. Eu espero, né, que nesses próximos 5 anos aí, a Square Enix consiga se reencontrar realmente, principalmente pra gente que gosta de RPG. A gente tem um carinho pela Square, né? Eu acho que é... Tem muita gente que fala aí, David Jones era um que falava, né, que a Square é a EA, é a EA do Japão. Né? Que nós temos uma EA no Japão que é a Square. E isso causa tristeza. Até pela própria EA, por exemplo, causa uma tristeza para quem é fã, para quem foi fã de jogos da EA no tempo de ouro da própria EA, né? A mesma coisa com a Square Enix. A gente quer ver ela forte na glória dos dias do passado. Não pegando naturalmente os dias de glória do passado, aquilo ficou lá no pretérito, vamos dizer assim, mas que ela consiga trazer coisas de qualidade pra gente. E Final Fantasy XVI foi um jogo de qualidade. Final Fantasy VII Rebirth é um jogo de qualidade. Vamos ver aí como é que vai ser. Final Fantasy IX Remake, se vai ter bastante qualidade também. Os remakes que ela fez, o Crisis Core Remaster foi muito bom. O Star Ocean The Second Story R foi muito bom, é um ótimo remake, né? Larga de lado aquelas coisas porcas de simplesmente colocar ali um efeitozinho para melhorar gráfico e lançar o jogo todo porco, de uma forma porca. Vamos voltar a trilhar de forma correta, né? E aí vocês veem que eu falo aqui que não é nem muita questão assim, o jogo é ruim, por isso que não vendeu. Quando o jogo é ruim, não vende mesmo, mas o Final Fantasy VII Rebirth era um jogo bom, mas aí teve vários fatores aí que culminaram para ele não estar vendendo da mesma forma que a Square Enix queria, né? Agora é esperar, realmente esperar se essas reformulações vão fazer bem para a Square Enix, né? Vamos ver o que acontece aí. Vocês viram que eu fui um pouco mais, eu fiquei um pouco mais professoral aqui para explicar, porque eram os termos que eles usam ali, né? A margem da taxa de retorno de uma ação, que é o que eles usam para fazer o ROI, que é o retorno do investimento, em cima do que foi gasto com o jogo. Então, foi muito bom. Eu particularmente gostei bastante dessa explicação. Acho que era uma explicação que a gente precisava mesmo. Infelizmente, não foi da Square, não foi de alguém de dentro que atua diretamente, mas é alguém que já esteve lá dentro, já sabe, continua hoje atuando com jogos aí, ele tem uma empresa
tecnologia voltada aí para jogos, né?